O processo criminal, o procedimento, ele é especial ou comum. Ou seja, comum ou especial. O comum é aquele procedimento em que vai até uma sentença, e a sentença do juiz singular. E o especial é um processo que inicia, seria a ação criminal que inicia, cuja o procedimento, o processo é o de crime contra a vida. Então, este processo especial, ele não teria aí, não tem uma sentença de pronúncia, uma sentença não de impronúncia, ou de pronúncia, pelo contrário, inclusive eu acabei falando errado, uma sentença definitiva do juiz singular. Ou seja, o processo especial, ele tem uma sentença de pronúncia, e esta sentença de pronúncia leva até o tribunal do júri. Então, com relação ao procedimento comum, ele vai até a sentença definitiva do juiz singular. Ele condena ou absolve. Já com relação ao procedimento processual especial, ele vai pronunciar. E pronunciando, chega até o tribunal do júri. Então, estes são os processos de crimes contra a vida. E os processos de crime contra a vida são aqueles que são de pronúncia. Agora, gostaria de dizer a você, com relação à situação de recebimento da denúncia. Vamos receber a denúncia. Ou seja, o juiz recebendo a denúncia, tanto do processo comum quanto do processo especial, este procedimento de recebimento da denúncia é normal. Seria pela lei 11.719. Também, se com relação ao procedimento especial, seria pela égide da lei 11.689, ambas 2008. Este recebimento da denúncia, o juiz recebe a denúncia, verifica se a denúncia estaria formalmente em ordem e, recebendo a denúncia, manda intimar o acusado, intimando o acusado ou o seu defensor. Intimando o acusado, ele apresenta o defensor para manifestar contra a acusação. Seria uma manifestação escrita. Antigamente seria uma defesa preliminar, ou seja, uma defesa prévia, uma defesa simples. E agora o legislador fez com que a defesa se manifestasse de uma forma mais ampla. Ou seja, fez com que o defensor se expusesse o seu pensamento que poderia vir lá no final, ele trouxesse e expusesse o seu pensamento nesta fase inicial, ou seja, nesta fase de contrariar ou de manifestar contra a acusação. E nesta manifestação, diz o procedimento, é que você pode fazer requerimentos, você pode juntar documentos, você pode manifestar contra situações, pedindo liminarmente que determinada coisa seja consertada, seja regularizada. Ou seja, o que isto realmente interessa ao defensor? O que interessa manifestar nestas condições para a defesa? Em manifestar para que demonstre os erros apontados, ou seja, a defesa verifica determinadas circunstâncias que não atende o procedimento regular processual e que o juiz ainda não manifestou, o juiz não
rejeitou a denúncia preliminarmente. Ou seja, ele mandou que a defesa se manifestasse. Este um passo para que a defesa se manifestasse já seria um passo de que ele praticamente admitiu a denúncia. Ele admitindo a denúncia, possivelmente isto irá prosseguir. Não irá adiantar o defensor fazer argumentações, várias argumentações, vários tipos e qualquer tipo de argumentação no sentido de demonstrar que o Estado estaria equivocado e que a denúncia não deveria ser aceita. Por quê? Porque se tiver de ser aceita ou não aceita, o juiz, ao recebê-la, já vai verificar o que, dentro daquele artigo 41, se foi a denúncia atendida àquele dispositivo do artigo 41 do Código de Processo Penal, ele já vai receber a denúncia. Então, vejo eu que esta defesa preliminar manifestar nestes 10 dias, falar sobre a denúncia, manifestar sobre a denúncia, seria praticamente legalizar situações, ou seja, direcionar o juízo ao Ministério Público. Se ele não fez tal coisa, corrija tal coisa, porque pedindo ao juiz que não receba a denúncia porque o réu está preso. Aí você vai argumentar pedindo que seja revogada a prisão do réu. Você vai pedir que coloque o acusado, o réu, em liberdade. O juiz não vai fazer. Simplesmente por estas razões, dificilmente o juiz vai fazer. Não faz. Posso te garantir que não faz. Por quê? Tem a denúncia, tem toda a tipicidade colocada pelo Ministério Público na denúncia, e o juiz não vai atender a defesa. Ou seja, quero te dizer que, ao nosso entendimento, o Estado não dá ponto sem nó. Pelo contrário, o Estado não ajuda a defesa. Nunca. O Estado não favorece a defesa. O Estado não faz nada para que o acusado esta balança seja equilibrada e o acusado possivelmente seja absolvido ou tenha a sua pena reduzida, equivalente, equilibrada a determinado fato. Ao contrário, o Estado não faz inquérito policial e não faz denúncia, não faz ação penal para absolver. Nós já falamos sobre isto. E este é mais um momento em que o Estado coloca a defesa em xeque para fazer com que a defesa manifeste, e ela manifestando amplamente, como diz o dispositivo legal, o artigo 396, o que acontece? Você manifesta e expõe o seu pensamento, expõe todo o pensamento da defesa. O que a defesa pretende fazer, ou que ela pretenderia fazer, visualizando certa circunstância que não foi trazida para a denúncia e que não foi observada. E não observada, você às vezes busca lá no inquérito policial, também não tem. Aí você manifesta nesta defesa preliminar, falando sobre estas falhas. O que vai acontecer? O juiz vai não receber a denúncia? Vai absolver o acusado preliminarmente? Não, ele não vai fazer isso. Vai consertar o erro que ele não tinha observado, que ele não tinha visto. E consertando este erro, com absoluta certeza, prejudicou a defesa. A defesa deixou de ter lá na frente
alguma coisa que lhe beneficiasse e te trouxesse elementos favoráveis à sua tese de defesa. Mas aqui, neste ato, não tem como, porque esta defesa preliminar, se você assim o fizer, vai estar ajudando a acusação, vai estar ajudando o Ministério Público e a própria Justiça condenar o seu cliente.